Este é o momento de nós pararmos, refletirmos como é que está a nossa vida. A vida sem Deus é meio complicada, porque quando a pessoa não tem Deus, vai procurar prazeres, procurar alegria em muitas coisas, mas são coisas passageiras, coisas que você tem ali no momento, mas depois essas coisas deixam de existir. Então, só com Jesus nós podemos verdadeiramente encontrar a alegria real, a alegria real. E às vezes as pessoas ficam assim perguntando, mas como essa alegria? Eu falo isto porque, na verdade, eu experimentei, e eu acredito que você que está aí também nos assistindo, ouvindo, também experimentou e entende o que eu estou falando. Mas se você ainda não teve esse privilégio de experimentar a alegria do Senhor Jesus, este é o momento de você abrir o seu coração e permitir que Ele entre, que Ele fale, que Ele derrame da sua graça sobre a sua vida. Aí você de lá pode estar questionando, dizendo assim, mas os problemas não vão deixar de existir, porque eu vejo as pessoas nas igrejas aí morrendo de Covid, de câncer, tantas coisas acontecendo. Aí eu digo para você o seguinte, olha, sem Deus é difícil, porque às vezes sem Deus você, mesmo temendo, conhecendo, dizendo assim, eu conheço a Deus, o diabo ele crê e estremece, mas você, sem Deus, você teme o inferno, e se você não crê em nada, a sua vida para você, diz, não, morreu, você vai ficar vivendo a aflição daquele momento. Mas e depois? Mas quando nós temos Deus no coração, quando Jesus vem habitar dentro de nós, a situação muda. Por quê? Porque quando nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, nós entendemos algumas coisas. Primeiro, quando Jesus vem habitar dentro de nós, nós agora recebemos uma condição diferente da que éramos antes. Nós somos libertos, nós saímos da escravidão do pecado, saímos da escravidão do mundo. Isso não quer dizer que vamos deixar de pecar, não, nós somos pecadores. E João diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, mas nós não ficamos mais debaixo do jugo do pecado, escravos do pecado, e isto nos dá uma liberdade. Outra coisa, então eu estou enfrentando os crentes, as pessoas que creem em Deus, e creem em Jesus, têm Jesus no coração, essas pessoas, elas não passam por problema? Passam, mas só que Jesus ele falou o seguinte, eu vou, mas eu não deixarei vocês aí, sozinhos, sem ninguém para conduzir. Mas eu vou enviar o outro Consolador. Ele estará convosco, no meio de vós, estará dentro de vós. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele veio para habitar dentro de nós. Quando aconteceu aquele ato histórico e profético porque Joel já tinha profetizado há muitos anos atrás, lá no Pentecoste, e a gente observa que Pedro falou assim, olha isso que está acontecendo aqui, é o que foi falado há muitos anos atrás, e onde aconteceu aquele fato extraordinário, que o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, e a promessa era que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, claro, sobre todos aqueles que creem, sobre todos aqueles que estiverem com seus corações abertos para recebê-lo. Então, neste problema que você está enfrentando hoje, nessa dificuldade que você está lutando, tudo que você está passando, você tem que lembrar o seguinte, você não está sozinho. Você também tem que lembrar o quê? Tem coisas no ser humano, na vida do ser humano, que o homem não tem como resolver. Não tem como lidar com a situação. Não tem como reverter o quadro. E quando você entende que você não está sozinho nesta caminhada, nessa jornada, quando você entende que Deus está contigo, Jesus está contigo, o Espírito Santo está habitando dentro de você, o que você precisa fazer é o que a palavra nos ensina. Por exemplo, se render a Ele e permitir que Ele tome a sua causa. Quando Jesus disse, eu enviarei outro Consolador, estava fazendo referência ao Espírito Santo.
E quando fala o nome Consolador, esta palavra, quando você vai aprofundar mais sobre ela, traz o sentido de advogado, de ajudador. E quando você vai mais além, traz o sentido de alguém que vem para estar do seu lado, caminhando com você, pegando o lado do seu problema, pegando a sua dificuldade, ajudando você. Aí Jesus diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. A palavra diz: lançai sobre mim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Jesus falou assim também: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mostrando o quê? Quando ele fala: enviarei outro Consolador, o Consolador veio, o ajudador, aquele que está do lado, está com você, dentro de você, dizendo assim: pode passar para mim o fardo, pode passar para mim a dor, pode passar para mim a luta, pode passar para mim o que você está enfrentando. E este é o momento que nós nos rendemos a Ele e entendemos que há uma diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Aqueles que creem para aqueles que não creem. A nossa esperança é como o próprio Jeremias diz aqui no capítulo 7, ele fala isso, deixa eu abrir aqui, Jeremias, ele fala, vamos ver aqui, capítulo 17, eu sei mais ou menos de qual, mas eu vou ler. Ele diz aqui, capítulo 17, verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Observe o que é que a Bíblia diz. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele prossegue. Porque este homem, esta mulher, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, observe o seguinte: o homem que confia no Senhor, ele está dizendo que é como a árvore plantada junto a ribeiro. Aí onde entra a questão de fé, palavra. Se você acredita nesta palavra, você é uma mulher como a árvore, você é um homem como a árvore plantada junto a ribeiro, ou seja, a água está sempre passando pelas raízes, independente da recessão, independente da depressão econômica, independente da seca, independente das circunstâncias. Você precisa entender, você precisa compreender o quê? Que mesmo que chova canivete, isso aí, quando eu era pequeno eu escutava as pessoas falarem isso, você vai ter um guarda-chuva de aço lhe protegendo, porque lá no Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita e não serás atingido. Então, mostrando o seguinte, é como fala lá no Salmo 37, o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, mostrando que nós temos a proteção do Senhor. É como o próprio Zacarias fala, que Deus falando através do profeta, me tornarei como uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém, e a minha glória estará no meio dela. Deus estava falando para Jerusalém porque era o povo, porque Jerusalém representava o povo escolhido. Mas hoje nós estamos em um tempo diferente, na graça, e nós somos o povo, somos o Israel de Deus, o povo de Deus, porque nós recebemos a Cristo nos nossos corações. E o que quer dizer? É que as águas estão correndo pelas raízes daqueles que creem. Faltou chuva, a torrente secou de Querite. Mesmo que venha a secar, Deus vai providenciar uma viúva pobre, uma viúva que está perto de morrer, para te sustentar. É a palavra de Deus, é fé. Ou nós acreditamos nela, ou não. Ou nós acreditando nessa palavra, venhamos a receber esse refrigério, essa força, essa capacitação, essa direção, ou vamos buscar todos os recursos possíveis, como Naamã, que buscou todos os recursos para ser curado da lepra, sem resultado, teve que se humilhar diante do profeta, o homem de Deus, para ser curado de uma lepra, como uma mulher que passou 12 anos com uma hemorragia, era rica, ficou pobre, porque não conseguiu de forma alguma
que alguém a curasse, mas no momento que ela viu Jesus, que ela ouviu falar de Jesus, que ela teve aquela oportunidade, ela não pensou duas vezes, mesmo ela sendo, vamos dizer assim, um alvo de apedrejamento, porque não era permitido ela estar no meio da multidão, tocando nas pessoas, ou até mesmo encostando nas pessoas, ela tinha que ficar separada, e no entanto ela arriscou a sua vida e foi, e naquele momento ela encontrou a sua cura. Então, amados, às vezes nós buscamos recursos diversos recursos, e não resolvemos os nossos problemas. É como um ateu, quando está no avião e vem aquela turbulência que as pessoas começam a gritar, o oxigênio começa a cair e as pessoas começam a se desesperar. E o que é que o ateu vai falar naquele momento? Que cai o avião e eu morro e pronto, acabou, tudo acabou. Quem disse isso? Ele vai dizer, meu Deus, um ateu. Na hora H, amados, quando a gente vê que não tem solução, não tem jeito, mesmo que a gente... Porque geralmente um ateu ou alguém que despreza Deus tem as suas revoltas, e nós entendemos isso. Às vezes na infância a figura paterna maltratou, desprezou, abandonou e tantas outras coisas. Às vezes você passou por situações complicadas. É natural entender. E Deus é misericordioso, é longânimo. Deus espera o momento. E quando tem alguém por trás orando, o que acontece? Deus ouve, escuta a oração, Deus preserva a vida, dá oportunidade, até o momento que aquela pessoa se volte para Ele verdadeiramente, reconheça que só Deus, só o Senhor Jesus pode resolver a nossa situação, o nosso problema. E aqui, olha, continua falando aqui em Jeremias, o verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas mãos. Então, este é o Deus que nós cremos, que acreditamos. É o Deus que promete e cumpre a sua palavra. E se você está passando por um momento difícil aí, seja financeiro, seja emocional, espiritual, é normal, não estamos livres, mas não é normal quando você volta as costas para Deus, não é normal quando você deixa de ler a palavra, deixa de orar, porque na sua consciência, no seu interior está que Deus te abandonou ou que Deus não existe. Isso não é normal, porque, amados, quantas pessoas testemunham do que Deus fez em sua vida? Eu sou uma prova viva. Se não fosse por Deus, hoje eu acho que eu não estaria vivo. Deus me tirou de lá do pecado e me trouxe para o seu reino. Isso não quer dizer que me tornei melhor do que os outros, de maneira nenhuma. Todos nós somos carne e sangue, vamos voltar para o pó. Mas precisamos também ver o seguinte, que a palavra, ela diz o seguinte, que em Jesus nós podemos obter a vida eterna. Em Jesus nós podemos ser salvos. Em Jesus nós podemos entrar no reino de Deus, participar do reino de Deus. Através de Jesus podemos fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Então, se a palavra ela dá esta certeza, essa clareza, porque eu vou dizer assim, não, isso não é verdade. Não é verdade. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai agir? Eu não entendi de que maneira Ele vai estar se manifestando. Isso aí, amados, eu tenho a minha experiência, você que está aí assistindo, ouvindo, também tem a sua experiência, essa é a verdade. Cada qual tem a sua experiência. Então, a experiência que eu tive com a palavra de Deus, a experiência que eu tive com Cristo, essa experiência é suficiente para que eu permaneça firme. A Bíblia diz, cuidado com aquele que pensa que está em pé para que não caia. Mas é uma luta constante. Nós somos tentados a cada dia, a cada momento. Mas a vida é assim, amados.
Você está em uma empresa, você está com a sua família, de repente você é acometido com um câncer. Ou até mesmo uma Covid e você está entubado. Quantos hoje estão passando por isso? A vida é desse jeito. Então, por que eu não vou procurar aquele que tem o dom da vida? Por que eu não vou procurar aquele que criou o céu e a terra e criou tudo que existe? Por que eu não vou procurar o Criador para me consolar, para me sustentar, para me direcionar, para me fortalecer, para me capacitar? Então, este é o momento de reflexão.